Voltei, galera. Vamos para a próxima questão. Questão de número 6. Por que o Brasil é considerado uma potência quando pensamos em geração de energia elétrica por fontes renováveis? Olha para cá, pessoal. Presta atenção, gente. Olha para mim. Presta atenção em mim. Apenas em mim, tá? Olha para cá. Acorda. Não se entrega. Não dorme. Olha para mim. O Brasil, ele tem na sua geração de energia elétrica uma quantidade de fontes energéticas renováveis. Lembra do que a gente falou em sala? Fonte energética renovável é aquela fonte energética que não emite tanto gás poluente, tá? E que a fonte utilizada para a geração de energia, ela é facilmente renovável na natureza. Se ela acabar hoje, amanhã ela está de volta. Não tem que esperar milhões e milhões e milhões e milhões de anos, beleza? Exemplos: energia solar, energia gerada pela radiação solar. O Sol vai apagar agora? Não. O Sol vai apagar daqui a mais ou menos 3 bilhões a 4 bilhões de anos. Nesse momento, o Sol vai ficar muito bem lá, paradinho, bonitinho, desenvolvendo suas atividades, tá? Então, é uma energia renovável, tá? Então, energia solar, energia eólica, que é a energia dos ventos, energia hidrelétrica, energia termonuclear, alguns consideram como uma fonte energética renovável, tá? Então, hidrelétrica, que é gerado pela água, que gira as turbinas das hidrelétricas, tudo bem? Então, olha só, o Brasil, quando você olha para a geração de energia, ele é uma potência quando pensamos na utilização de fontes energéticas renováveis, tá? O mundo, quando pensa na utilização de fontes energéticas renováveis, tem o Brasil como exemplo. Biomassa entra também, tá, como exemplo de fonte energética renovável. Almi, por quê? Porque a principal fonte energética renovável que o Brasil utiliza no seu território é a fonte energética de hidrelétricas. As hidrelétricas são fundamentais quando pensamos em geração de energia renovável no Brasil. Por quê? Porque o Brasil tem rio pra caramba. Ele aproveita esses rios que ele tem para a geração de energia. Mas o Brasil também produz muita energia por biomassa, por energia solar, por energia eólica. Tem muito que evoluir? Tem. Tem muito que melhorar? É claro que tem. A gente sempre pode melhorar. Presta atenção. Pode e deve melhorar. Presta atenção em mim. Porém, quando você olha para o mundo, o Brasil está muito, mas muito à frente. Tranquilão? Então escreve assim no seu caderno. O Brasil é considerado uma potência na geração de energia por fontes renováveis por conta da maior disponibilidade dessas fontes em seu território, vírgula, aliada a maiores investimentos por parte do poder público na intenção de aproveitar essas fontes energéticas. Ponto final. Porque se não tiver investimento do governo, ele pode ter rio pra caramba, pode ter radiação solar pra caramba, pode ter vento pra caramba. Que se não tiver dinheiro, presta atenção, olha pra mim, só pra mim, que se não tiver investimento do governo para que essas fontes energéticas forem desenvolvidas, nada acontece. Sem dinheiro, nada acontece. Beleza? Então o governo tem que querer também que essas fontes energéticas renováveis sejam desenvolvidas. Tranquilão? Uma próxima questão. Questão de número 7. Quais os impactos
da falta de áreas verdes em cidades. Gente, isso é uma complementação de tudo que nós viemos conversando, tanto em sala como agora, aqui nesse vídeo, durante a correção dessa revisão. Olha para mim. Cidades que não possuem áreas verdes tendem a ser mais quentes, com uma qualidade de vida pior. Almir, por quê? Olha para mim. Se você tem árvores em grande quantidade em um bairro, é completamente perceptível. Olha para mim, presta atenção, não viaja. É completamente perceptível que fica mais fresquinho, você tem mais sombras, parece que o ar circula melhor. Isso é uma questão real, isso é evidente, é concreto. Faz um teste, dá um pulinho, quando for possível, é claro. E se você já foi, puxa da memória, de quando você vai em algum bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro, e quando você anda em colégio, quando você anda pela Penha, quando você anda em Bangu, quando você anda em Madureira em um sábado, 12:30. Olha para mim, presta atenção. Qual é a diferença que você percebe de imediato quando eu falo dessas diferentes localidades da cidade em que você mora? Se você vai na Zona Sul, além de você perceber mais árvores, você percebe que lá é mais fresquinho, é mais agradável de se estar lá do que estar em Madureira 12:30, do que em Bangu, do que na Penha, do que em colégio, do que na Vila da Penha, do que em Bom Sucesso, Ramos, Olaria. Por quê? Porque esses bairros da Zona Norte que eu acabei de falar são bairros que têm pouca vegetação. Não só por isso, tá? Mas um dos principais pontos é esse. Por conta da pouca presença de vegetação que nós encontramos nesses bairros. Quando você joga para a Zona Sul, quando você vai para a Zona Sul, você percebe que tem mais árvore, você percebe que tem mais vegetação. Com isso, fica mais agradável, fica mais fresquinho. Tranquilidade, gente, isso é muito perceptível. Tanto que, em vários locais do nosso planeta, você tem grandes cidades investindo em projetos urbanísticos que focam no plantio de árvores em cidades. Por que grandes metrópoles, grandes cidades globais, muitas vezes, estão investindo no plantio de árvores? Porque todo mundo nesse planeta em que nós vivemos sabe que em locais mais florestados, que em locais com mais vegetação, a qualidade de vida é melhor. A temperatura desses ambientes é mais agradável. Quanto mais concretada, presta atenção, quanto mais cinza é a cidade, quanto menos vegetação, pior é a qualidade de vida da população. Tranquilão? Então escreve assim no seu caderno. Alguns dos impactos são calor excessivo, vírgula, pior qualidade de vida para a população, vírgula, já falei temperaturas mais elevadas? Acredito que sim, né? Tá bom. Esses dois impactos estão excelentes, tá? Ponto. Eu ia falar um terceiro, mas escapou da minha cabeça. Se eu lembrar depois, eu falo aqui no nosso vídeo, mas esses dois já estão de bom tamanho para mim, tá bem? Questão de número 8.
Quais os principais problemas, presta atenção aqui, quais os principais problemas enfrentados pelas cidades brasileiras por conta da forma como a urbanização ocorreu aqui? Olha para mim, olha para cá. Presta atenção em mim, no que eu tô falando para você. Não viaja, não viaja, cara. Não se entrega. Olha para cá, é importante, tua prova tá chegando. Olha para mim. Olha só. Quando a gente pensa em urbanização, o que é urbanização? Urbanização é quando o número de pessoas nas cidades é maior do que no campo. Beleza? Urbanização, ai meu pescoço, é o fenômeno que ocorre quando o número de pessoas nos espaços urbanos é maior do que nos espaços rurais. Olha para mim, presta atenção em mim, só em mim. Como que a urbanização aconteceu no Brasil? Primeiro, quando a indústria chega no Brasil lá nas décadas de 30 e 50, a galera do campo vai migrar para a cidade. Já conversamos sobre isso aqui. Só que tem um outro elemento extremamente importante, que até hoje influencia a realidade do seu povo, que se chama Revolução Verde. Presta atenção em mim que esse tema é importante. Olha para cá. Revolução Verde. O que é isso? É quando uma série de tecnologias chega no campo brasileiro e a mão de obra humana é substituída por máquinas. Presta atenção. Basicamente, é quando os empregos das pessoas no campo são substituídos por máquinas, por tecnologia. Essas pessoas que ficaram desempregadas e sem terra só vão ter uma única alternativa: migrar para a cidade mais próxima. Pessoal, alguns estudiosos apontam que em 10, 15 anos foram mais ou menos, preste atenção em mim, foram mais ou menos 30 milhões de pessoas que migraram do campo para as cidades brasileiras. Mais ou menos 30 milhões. Eu não falei 1.000. Eu falei 30 milhões de pessoas migraram do campo para a cidade em papo de 15 anos. Pessoal, por que isso é um problema? Porque quando você pensa na urbanização acontecendo principalmente em países desenvolvidos, ela levou 100, 150 anos para ocorrer. Um fenômeno que leva um tempão para acontecer, o Brasil fez em 15, 20 anos. Isso explica, claro que não só isso, tá? Mas isso explica o porquê que nossas cidades são profundamente desorganizadas. Presta atenção em mim. Porque de uma década para outra, nós saímos de um país rural, ou seja, aonde a maior parte da população vivia no campo, para um país urbano, onde a maior parte da população passou a viver nas cidades. Sabe quem representa muito bem isso? São Paulo. Rio de Janeiro também, mas São Paulo é bizarro. Eu estava vendo um documentário sobre urbanização na semana passada e um professor da Unicamp, se não me falha a memória, que é uma grande universidade brasileira, ele aponta nesse documentário que mais ou menos, cara, isso é bizarro, presta atenção, que mais ou menos 78%, não é 60, não é 50, não é 40, não é 30, é 78%
da população de São Paulo mora nas comunidades, nas periferias de São Paulo. Gente, 78%. Isso significa que a menor parte de todo mundo que mora na cidade, no estado mais importante do seu país, mora em áreas centrais. A maior parte absoluta da população dessa cidade tão importante vive segregada em favelas, em comunidades. Presta atenção. Percebam como eu comecei com um tema e eu terminei no mesmo tema, como que tudo se relaciona. Absolutamente tudo. Gente, a forma como a urbanização brasileira ocorreu, rápida, desorganizada, com o governo brasileiro pouco se importando com a qualidade de vida das pessoas que estavam migrando para as cidades, explica o porquê que nós temos essas cidades tão desorganizadas atualmente. Foi? Então escreve assim no seu caderno. Quando olhamos para a forma como a urbanização brasileira ocorreu, nós percebemos que ela se deu de forma rápida e desorganizada, explicando a ocorrência de uma série de problemas urbanos, como violência, falta de acesso a saneamento básico, dificuldade de deslocamento para áreas centrais, dentre outros. Quer ver só? Olha só, presta atenção em mim, presta atenção em mim. Olha só, uma senhora que veio do Nordeste para o Rio de Janeiro. Ela trabalha, sei lá, no Leblon. Só que ela mora em uma comunidade da Penha. Para ela chegar até o Leblon, ela pega um transporte público que leva 2 horas para ir de manhã e para voltar, porque são os horários de mais trânsito. Perceba como de novo a gente se encontra nas outras questões. Essa pessoa tem esse transporte absurdo de demorado e cansativo. Por quê? Porque morar perto do trabalho dela no Leblon é extremamente caro. E ela não tem o dinheiro para isso. Então ela vai morar aonde dá, aonde é mais barato. E aonde ela encontrou um aluguel mais barato? Aqui, na Penha. Na comunidade aqui na Penha. Perceberam o que eu estou dizendo? Essa pessoa foi jogada, ela foi marginalizada pela própria cidade para onde ela foi. Porque essa cidade é cara. E morar perto do trabalho é caro. Pergunta para o seu pai, para sua mãe, se eles não conhecem essa realidade, se eles não conhecem alguém que passa por essa realidade. Tudo bem? Isso entra diretamente no que nós estamos conversando aqui. Pessoal, olha só, presta atenção aqui, presta atenção em mim. Fizemos toda a nossa revisão, fechamos, tá? Façam essa revisão 257 milhões de vezes. Ela é fundamental para a sua prova. Beleza? Gente, beijo no coração. Até semana que vem. Nós estamos juntos. Valeu. Boa P2, gente. Confio em vocês. Vocês são brabos. Fui.